novamente juntos para continuarmos o estudo do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Essa é a tradução da primeira edição francesa, feita ainda por Allan Kardec. Capítulo 5. Vamos ver agora os suicidas. O suicida da Samaritana. No dia 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos, bem vestido, apresentou-se no estabelecimento de Samaritana, em Paris, e pediu que lhe preparassem um banho. O funcionário que o atendeu, estranhando que após 2 horas o cliente não o chamasse, resolveu entrar em sua cabine para ver se ele estava indisposto. Deparou-se então com um horrível espetáculo. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. Não podendo ser apurada a sua identidade, o cadáver foi levado para o necrotério. O espírito desse homem, evocado na Sociedade de Paris 6 dias após a sua morte, deu as seguintes respostas. Resposta do guia do médium. Aguardai, ele está aqui. Onde se encontra o senhor agora? Responde o suicida. Eu não sei. Dizei-me vós onde estou. O senhor está em uma reunião de pessoas que se ocupam de estudos espíritas e que são benevolentes convosco. Dizei-me se vivo, eu sufoco no caixão. Quem o fez vir até nós? Resposta: senti-me aliviado. Que motivo o levou ao suicídio? Eu estou morto? Não, pois habito meu corpo. Não me imaginais como sofro, eu sufoco. Por que mão piedosa decabo a minha vida de uma vez? Sua alma, embora separada do corpo, ainda se encontra inteiramente mergulhada no que se poderia chamar turbilhão da matéria corporal. As ideias terrenas permanecem ainda vivas a ponto de não se considerar morto. Isso, meus amigos, é muito comum, muito comum. Eu recomendo a leitura de um livro que está aqui no canal, Crônicas de um Despertar. Eu já toquei no assunto desse livro nesta nossa leitura. Conta a história de um empresário que morava em São Paulo, ali na região da Avenida Paulista, que morreu e não aceitava, não entendeu que morreu. Ele achou que estava sonhando. E isso levou muito tempo para ele entender. O livro é muito interessante, vale a pena ser buscado e lido. Mas vamos continuar a nossa leitura. Sexta, por que não deixou indício algum que permitisse ser reconhecido? Ele responde: estou abandonado. Fugi do sofrimento para encontrar a tortura. Tem ainda os mesmos motivos para permanecer incógnito? Sim, não enterreis um ferro em brasa na ferida que sangra. Poderia nos dizer seu nome? Idade, profissão, endereço? Não, de modo algum. Tinha o senhor uma família, esposa, filhos? Estava abandonado. Ser algum me amava. Que fizestes para não ser amado por pessoa alguma? Quantos existem como eu? Um homem pode viver abandonado no meio da sua família, quando nenhum coração o ama. No momento que cometeu o suicídio, não sentiu qualquer hesitação? Eu desejava ardentemente a morte. Esperava repousar. Como a ideia do futuro não fez com que renunciasse ao projeto? Não acreditava mais no futuro, não tinha mais esperança. O futuro é a esperança. 13ª questão. Que reflexões fez ao sentir que se extinguia a vida? Não refleti, senti. Mas minha vida não se extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Eu sinto os vermes roendo-me. Que sentimento experimentou no momento em que se completou a morte? Completou-se a minha morte? Ele ainda não entendeu. Foi doloroso o momento em que se extinguiu a vida? Menos doloroso do que depois. Apesar do corpo, apenas o corpo sofreu. 16ª pergunta ao Espírito de São Luís. Que quer o Espírito dizer que o momento da morte foi menos doloroso que depois?
Responde São Luís. O espírito se descarregava de um fardo que o oprimia. Ele experimentava a volúpia da dor. 17. Tal estado é sempre consequência do suicídio? Responde São Luís. Sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo de sua vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. Eu vou ler de novo a questão 17 e a resposta de São Luís. Tal estado é sempre consequência do suicídio? Responde São Luís. Sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo de sua vida. Se ele vai viver 80 anos e ele se tira a própria vida aos 60, ele tem 20 anos ainda para se resolver nesse estado. É muito difícil. 18ª questão. Dar-se-á o mesmo nas mortes acidentais, ainda que involuntárias, mas que abreviam a duração natural da existência? Não, respondeu São Luís. O que entendeis por suicídio? O espírito só responde por seus atos. Essa dúvida com relação à realidade da própria morte é muito comum entre as pessoas falecidas há pouco tempo, principalmente entre aquelas que, durante sua vida, não elevaram a alma acima da matéria. É um fenômeno estranho à primeira vista, mas que se explica muito naturalmente. Se é uma pessoa colocada em estado de sonambulismo pela primeira vez, perguntamos se dorme, ela quase sempre responde que não. E sua resposta faz sentido. A pessoa que interroga é que não fez a pergunta correta, servindo-se de um termo impróprio. Temos aqui uma nota sobre esse assunto. Quando o indivíduo é colocado em estado de sonambulismo, ou seja, em transe mediúnico, enquanto o seu corpo parece dormir, com os olhos fechados, a alma desprendida está ao lado, tudo vendo por meio de seu perispírito. Por isso, quando o magnetizador pergunta se ele dorme, vendo o seu corpo de olhos fechados, o sonâmbulo responde que não. Kardec refere-se a um fenômeno clássico do magnetismo animal em seu tempo. Foi a nota do editor. Continuando, a ideia do sono, na nossa língua usual, está ligada à suspensão de todas as nossas faculdades sensoriais. Ora, o sonâmbulo que pensa, que se vê, que sente, que tem a consciência da liberdade do seu intelecto, não se crê adormecido e efetivamente não dorme na acepção comum do termo. É por isso que responde não, até que esteja familiarizado com essa nova maneira de aprender o fato. O mesmo ocorre com o homem que acaba de morrer. Para ele, a morte seria o aniquilamento do ser. E tal como o sonâmbulo, ele vê, sente, fala. Portanto, não se considera morto, assim alegando até que tenha adquirido a compreensão do seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos penosa, pois jamais é completa e porque gera no espírito uma certa ansiedade. No exemplo apresentado, constitui para o espírito um verdadeiro suplício pela sensação dos vermes a roer-lhe o corpo, assim como a sua duração, que equivale ao tempo de vida que foi abreviado. Esse estado é frequente entre os suicidas, mas não se apresenta sempre em condições idênticas, variando sobretudo em duração e intensidade, conforme as circunstâncias agravantes ou atenuantes da falta. Temos aqui uma nota. Essa explicação corresponde ao item 6º do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8º deste livro. Não há, em relação à natureza, à intensidade e à duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. O castigo, segundo a lei moral, não é como afirma o dogma da heteronomia, uma circunstância de sofrimento físico ou vicissitude que causa dor ou tristeza, mas sim uma sensação de infelicidade do espírito, que varia de intensidade segundo o seu grau de responsabilidade e consciência. Termina a nota. Continuando o livro. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é exclusiva dos suicidas. Também é comum entre aqueles que viveram mais a vida material do que a vida espiritual. Em princípio, não há falta que não seja punida,
mas não há, contudo, uma regra uniforme e absoluta com relação aos meios de punição. E eu, mais uma vez, completo, não é punição, é consequência. Esses termos foram modificados. Quando se fala nas notas, as notas sobre o texto, sempre o termo é trocado. Não é punição, é consequência. Se você sai à chuva e se molha, estar molhado não é uma punição, é uma consequência. A mesma coisa, quando a gente age equivocadamente, o que sofremos não é a punição, é uma consequência. Mais uma vez, eu recomendo a leitura do livro Crônicas de um Despertar. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Outro caso, o pai do alistado. No princípio da guerra na Itália, em 1859, um comerciante de Paris, pai de família, desfrutando da estima geral dos seus vizinhos, tinha um filho único que havia sido sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de dispensá-lo daquele serviço por sua posição, o comerciante teve a ideia de suicidar-se, a fim de que assim isentá-lo, uma vez que tornaria o filho único de mãe viúva. Um ano após sua morte, foi evocado na Sociedade de Paris, a pedido de uma pessoa que conhecera e desejava saber de sua sorte no mundo espiritual. Quer dizer, ele quis livrar o filho do exército e da guerra, certo? É uma questão muito complexa. O que diz São Luís a respeito? Poderia dizer-nos se podemos fazer a evocação do homem a quem acabamos de falar? Foi perguntado a São Luís. E ele responde: sim, ele ficará, na verdade, muito alegre, porque se sentirá um pouco consolado. Depois de evocado, o espírito responde: oh, obrigado, sofro muito, mas é justo. Ele há de me perdoar, contudo. O espírito escreve com grande dificuldade. As letras são irregulares, mal desenhadas. Após a palavra mas, ele para, tentando em vão escrever e fazendo apenas alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. 2. Poderia preencher a lacuna deixada? Ele diz: eu não sou digno disso. O senhor diz que sofre, sem dúvida compreende que errou ao cometer suicídio, mas o motivo que o levou ao ato não mereceu qualquer indulgência? Minha punição será menos longa, mas a ação não deixa por isso de ser má. Poderia descrever-nos a punição que ora sofre? Ah, eu sofro duplamente, em minha alma e em meu corpo. Sofro neste último ainda, que não mais o possua. Como sofre o amputado no membro que lhe falta. Sua ação teve como único motivo o seu filho. Não teve nenhuma outra causa? Responde ele: guiou-me somente o amor paternal. Guiou-me mal, no entanto. Por esse motivo, minha pena será abreviada. Pode prever o fim de seus sofrimentos? Não sei quando terão um fim, mas tenho certeza de que um dia chegará, o que já é um alívio para mim. Há pouco o senhor não conseguiu escrever a palavra Deus. No entanto, temos visto espíritos muito sofredores escrevê-la. Faz isso parte de sua punição? Responde ele: poderia fazê-lo à custa de muita dor e de arrependimento. Pois bem, faça esses grandes esforços para que consiga escrever. Estamos certos de que lhe será um grande consolo se assim fizer. O espírito acabou por escrever as letras irregulares, tremidas e muito grossas. Deus é muito bom. Estamos muito gratos que o Senhor tenha atendido o nosso chamado. Vamos pedir a Deus que lhe conceda a sua misericórdia. Sim, por favor, respondeu ele. Aí, perguntado ao Espírito São Luís, poderia dar-nos sua apreciação pessoal sobre o ato praticado pelo Espírito que acabamos de evocar? Responde São Luís, esse Espírito sofre justamente, pois lhe faltou confiança em Deus, o que é uma falta sempre merecedora de punição, que seria terrível e muito longa se ele não tivesse como atenuante um motivo louvável, que era de impedir que seu filho ficasse diante da morte. Deus, que é justo e que vê a fundo os corações, não o pune, senão de acordo com suas obras. Observações. Esse suicídio, à primeira vista, pareceria desculpável, pois poderia ser considerado como um ato de devotamento. De fato, ele o é, mas não completamente. Como disse o espírito de São Luís, a este homem faltou confiança em Deus.
Com sua ação, ele talvez tenha impedido que se cumprisse o destino de seu filho. Primeiramente, o pai não tinha certeza de que o filho morreria na guerra, e talvez a carreira pudesse proporcionar a este último a oportunidade de fazer algo útil ao próprio adiantamento. A intenção paterna era boa, sem dúvida, e isso foi levado em conta. A intenção atenua o mal e merece indulgência, mas o mal é sempre o mal. Sem isso, com base em tal pensamento, seriam desculpáveis todas as más ações, até mesmo matar sob o pretexto de prestar um serviço. Uma mãe que mata seu filho acreditando que o envia direto ao céu é menos culpada porque o fez com boa intenção? Com esse argumento, justificar-se-iam todos os crimes cometidos pelo fanatismo cego das guerras religiosas. Em princípio, o ser humano não tem direito de dispor de sua vida, pois esta lhe foi dada com vistas aos deveres que ele deve cumprir na terra, razão porque não a deve abreviar voluntariamente, sob pretexto algum. Como o ser humano dispõe de livre-arbítrio, ninguém pode impedi-lo de praticar tal ato, mas ele sempre há de sofrer as consequências. O suicídio mais severamente punido é aquele que ocorre por desespero. Para livrar-se o homem das misérias da vida, fugir delas, que são ao mesmo tempo provas e expiações, é recuar diante da tarefa que se aceitara e por vezes até mesmo recuar diante de uma missão que se deveria cumprir. O suicídio não consiste apenas em um ato voluntário que produz a morte instantânea, mas também em tudo aquilo que se faz com conhecimento de causa e que leve prematuramente à extinção das forças vitais. Vocês estão notando aqui? Pode ser uma morte imediata, mas pode ser lenta. O caso do fumo, entre outros, o caso das atividades arriscadas por puro prazer. Tudo aquilo que abrevia a vida, de alguma forma, é considerado um suicídio. Continuando. Não se pode classificar como suicídio o devotamento daquele que se expõe a uma morte iminente para salvar seu semelhante. Primeiramente, porque não há, nesse caso, nenhuma intenção premeditada de fugir da vida. Em segundo lugar, porque não há perigos dos quais a providência não nos possa livrar, se a hora de deixarmos a terra não houver chegado. A morte, em tais circunstâncias, é um sacrifício meritório, representando um ato de abnegação em proveito de outra pessoa. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 53, 65, 67. Outro caso. François-Simon Louvet, Havre. A comunicação seguinte foi dada espontaneamente em uma reunião espírita no Havre, no dia 12 de fevereiro de 1863. Tem piedade de um pobre miserável que sofre há muito tempo de cruéis torturas. Oh, o vazio, o espaço. Estou caindo, socorro, meu Deus. Tive uma existência tão miserável. Era um pobre coitado. Muitas vezes tive fome em meus dias de velhice. Foi por isso que comecei a beber. Ter vergonha de desgostar tudo. Quis morrer e atirei-me. Oh, meu Deus, que momento! Por que querer acabar com a vida quando já estava tão próximo do fim? Orai para que eu não veja mais este vazio debaixo de mim. Eu vou despedaçar-me sob as pedras. Peço-vos, a vós, que conheceis as misérias dos que não pertencem mais a este mundo. Dirijo-me a vós, ainda que não me conheçais, porque eu sofro tanto. Por que querer provas? Sofro. Não será o bastante? Se eu tivesse fome em vez desse sofrimento mais terrível, ainda que invisível para vós, não hesitaríeis em ajudar-me dando um pedaço de pão. Peço que oreis por mim. Não posso ficar mais tempo. Perguntai a qualquer um dos felizardos que estão aqui e sabereis quem eu fui. Orai por mim. François-Simon Louvet. O guia do médium transmitiu a seguinte mensagem. Aquele que acabou de se dirigir a ti, meu filho, é um pobre infeliz que tinha uma prova de miséria na terra, mas ele foi vencido pelo desgosto. Faltou-lhe coragem e o infeliz, em vez de olhar para o alto, como deveria ter feito, entregou-se à embriaguez, descendo nos últimos limites do desespero, pondo fim à sua triste prova ao jogar-se da Torre François I, no dia 22 de julho de 1857. Tende piedade dessa pobre alma, que não é adiantada, mas que tem, no entanto, conhecimento suficiente sobre a vida,
vida futura, para sofrer e desejar uma nova prova. Pedi a Deus que lhe conceda essa graça e tereis feito uma boa ação. Nas pesquisas realizadas, encontrou-se o seguinte artigo do jornal do Avren, do dia 23 de julho de 1857. Ontem, às 4 horas, os que passeavam pelo cais ficaram dolorosamente comovidos com um horrível acontecimento. Um homem atirou-se da torre, vindo a despedaçar-se nas pedras. Era um velho rebocador de barcos, conduzido ao suicídio pela embriaguez frequente. Chamava-se François Victor Limon Louvet. Seu corpo foi transportado para a casa de uma das suas filhas, na rua Corder. Tinha 67 anos de idade. Após quase 6 anos de sua morte, o homem enxerga-se ainda caindo da torre, despedaçando-se sobre as pedras. Aterroriza-se com o vazio que tem diante de si e teme a queda. E isso há 6 anos. Isso, meus amigos, eu já li isso em vários casos. A pessoa passa a sua situação de suicida seguidamente, indefinidamente, até que aquilo se consume. É muito triste, é muito difícil. Vocês podem ler Memórias de um Suicida, também aqui no nosso canal. Ali conta o suicídio do Camilo Castelo Branco. É um livro muito interessante que conta não só o seu suicídio, como o suicídio de várias pessoas. É muito educativo esse livro. Continuando. Quanto tempo ainda vai durar tal situação? Ele não o sabe, e essa incerteza aumenta-lhe as angústias. Isso não equivale ao inferno ou às suas chamas? Quem revelou tais castigos? Foram inventados? Não, pois são os mesmos que sofrem, os que os descrevem, como outros descrevem suas alegrias. Muitas vezes fazem-no espontaneamente, sem que se pense neles, o que exclui a hipótese de sermos joguetes da própria imaginação. Outro caso, uma mãe e seu filho. No mês de março de 1865, o Sr. C., nome aqui escondido, comerciante de uma pequena vila perto de Paris, tinha gravemente enfermo em casa o seu filho primogênito, de 21 anos. Esse jovem, sentindo aproximar-se o momento da morte, chamou sua mãe e teve ainda forças de abraçá-la. Estava vertendo copiosas lágrimas, disse: Vai, meu filho, antes de mim, não tardarei a seguir-te. Retirou-se então imediatamente, escondendo o rosto entre as mãos. As pessoas presentes à dolorosa cena consideraram as palavras da senhora C. Por que eles escondem o nome? Porque essas pessoas eram contemporâneas da época de Kardec e poderiam ser identificadas. Então, por respeito, esses nomes eram evitados, certo? Lendo desde aqui o parágrafo. As pessoas presentes à dolorosa cena consideraram que as palavras da senhora C como simples explosão de dor que o tempo e a razão haveriam de acalmar. Entretanto, tendo o doente falecido, procuraram-na por toda a casa, encontrando-a enforcada no celeiro. O enterro da mãe foi realizado com o do filho. Evocação do filho vários dias após o evento. Tem conhecimento da morte de sua mãe, que se suicidou por não suportar o desespero que lhe causou a sua perda? Sim, não fosse o desgosto que me causou o cumprimento de sua fatal decisão, eu seria perfeitamente feliz. Pobre e excelente mãe, não pôde suportar a prova da separação momentânea, tomando para juntar seu filho, que tanto amava, o caminho que dele mais iria afastá-la. Oh Deus, e por muito tempo. Retardou assim indefinidamente o reencontro que poderia bem rápido se a submissão à vontade do Senhor houvesse preenchido sua alma e se tivesse resignado, humilde e arrependida, diante da prova que sofreria, da expiação que haveria de purificá-la. Orai, orai por ela. Sobretudo não a imites, mães, que vos comoveis com a triste narrativa de sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais do que outras mães a esse filho, que era sua alegria e seu orgulho. Não, ela não o amava mais, apenas faltou-lhe coragem e resignação. Mães que me escutais, quando virdes a agonia encobrir os olhos apagados de vossos filhos, lembrai-vos de que, como o Cristo, eles sobem ao alto do Calvário, de onde hão de elevar-se à glória eterna. Benjamin C. Evocação agora da mãe. Quero ver meu filho.
tendes o poder de restituí-lo a mim? Aqueles impiedosos tomaram o meu filho para conduzir à luz, deixando-me na escuridão. Quero-o, é a mim que ele pertence. Então o amor materno não servirá para nada? Pois que, tê-lo carregado 9 meses, amamentando a carne da minha própria carne, o sangue do meu sangue, ter guiado os seus primeiros passos, ter-o ensinado a balbuciar o sagrado nome de Deus e o doce nome de mãe, dele ter feito um homem ativo, inteligente, honesto, justo, com grande amor filial, para perdê-lo quando estava prestes a realizar as esperanças nele depositadas, abrindo-lhe um futuro brilhante? Não, Deus não é justo e não é Deus das mães, pois não compreende o desespero ou a dor maternal. Quanto à morte, entrego-me para não abandonar meu filho, arrancam-no de mim novamente. Meu filho, onde estás? Diz agora o evocador. Pobre mãe, partilhamos a dor da senhora, que buscou um triste caminho para ficar junto do filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus, e saiba que ele pune toda infração de suas leis. A impossibilidade de estar com seu filho é a sua punição. Diz a mãe: Não, eu imaginava Deus melhor que os homens. Não acreditava que o seu inferno, mas na reunião das almas que se amam, como nós nos amávamos. Enganei-me, não é um Deus justo e bom, porquanto não compreendeu a imensidade da minha dor e de meu amor. Oh, que há de restituir meu filho? Será que o perdi para sempre? Piedade, piedade, meu Deus, diz o evocador. Vamos, acalme o seu desespero. Pense que se há um meio de rever seu filho, não será blasfemando contra Deus, como está fazendo. Em vez de atrair a misericórdia divina, apenas agrava sua própria situação. Diz a mãe: Disseram-me que eu não voltaria jamais a vê-lo. Compreendi que foi o paraíso e o que o levaram. E eu, estarei então no inferno? No inferno das mães? Ele existe, pois o vejo sem parar. Diz o evocador: Seu filho não está perdido para sempre, acredite. Voltará a vê-lo, certamente, mas é preciso merecê-lo. Pela submissão da vontade de Deus, ao passo que sua revolta poderia retardar esse momento indefinidamente. Escute-me: Deus é infinitamente bom, mas é infinitamente justo. Ele jamais pune sem razão. E se lhe impôs grandes dores na terra, é porque as mereceu. A morte de seu filho era uma prova para a própria resignação. Infelizmente, não resistiu a ela enquanto vivo, e a ela tampouco resiste após a morte. Como querer que Deus recompense seus filhos rebeldes? Ele não é implacável, entretanto, pois o arrependimento daquele que tem culpa é sempre acolhido. Se tivesse aceitado com humildade, sem reclamações, a prova que lhe enviava, Deus, com esta separação momentânea, esperando pacientemente que ele decidisse retirá-la da terra, a senhora teria a entrada no mundo em que se encontra agora, reencontrado o seu filho imediatamente, que teria vindo, aliás, recebê-la de braços abertos. Teria a alegria de vê-lo radiante após esse tempo de ausência. O que a senhora fez e faz nesse momento coloca entre ambos um obstáculo. Não acredite que ele esteja perdido nas profundezas do espaço. Não, ele está mais perto do que poderia supor, mas um véu impenetrável esconde-o da sua visão. Ele consegue vê-la, amando-a como sempre, e sofre pela triste posição em que a colocou a sua falta de confiança em Deus. Ele roga com todas as forças pelo momento feliz em que lhe será permitido mostrar-se à senhora, que ele depende exclusivamente de abreviar ou retardar tal momento. Ore a Deus dizendo comigo: Meu Deus, perdoai-me por haver duvidado da vossa justiça, de vossa bondade. Se vós me punistes, reconheço que eu mereci. Dignai-vos aceitar meu arrependimento e minha submissão à vossa santa vontade. Diz a mãe: Que clarão de esperança fizesse despontar agora em minha alma. É qual relâmpago na noite que me cerca. Obrigado, vou orar. Adeus. Assina como C. A morte, mesmo pelo suicídio, não produziu no espírito dessa mulher a ilusão de julgar-se ainda viva. Ela tem plena consciência de seu estado. Para outros espíritos, a punição consiste justamente nessa ilusão, nos laços que unem o corpo. Essa mulher quis deixar a terra para seguir seu filho no mundo em que ele havia entrado. Era preciso que ela soubesse estar precisamente nesse mundo para ser punida, não o reencontrar ali. Sua punição está exatamente em saber que não vive mais,
fisicamente, tendo ao mesmo tempo o conhecimento de sua situação. É assim que cada falta é punida pelas circunstâncias que as determinam, pois não existem punições uniformes e fixas para faltas do mesmo gênero. Repito mais uma vez, não é punição, é consequência. Terminamos mais um capítulo. Espero que estejamos todos aprendendo com todas essas lições. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na nossa próxima leitura. Abraços!